Olá pessoal, que bom que estamos aqui, que bom que a gente pode juntos nesse vídeo aprender um pouco da história do nosso país, um pouco da história dos franciscanos e de modo todo particular e especial, um pouco da história dos franciscanos na cidade de São Paulo. O objetivo desse vídeo, criado nesse ano de modo particular por conta da pandemia do novo coronavírus, o nosso evento da Prefeitura de São Paulo, a Jornada do Patrimônio, não pôde acontecer de modo presencial e aí nós então fizemos esse vídeo contando essa história, fazendo esse passeio pelos franciscanos no mundo, no Brasil e em São Paulo. De modo especial, nós vamos visitar ao longo desse painel, dessa apresentação, a Igreja de São Francisco do centro da capital. Nós vamos visitar, não presencialmente, mas depois cada um de vocês pode fazer a opção de visitar o Largo de São Francisco, de visitar as duas igrejas, de visitar a própria Faculdade de Direito e conhecer presencialmente esse espaço. A Jornada do Patrimônio, ela acontece todos os anos, ela é promovida pela Prefeitura de São Paulo e é um grande evento para conhecermos todos os patrimônios históricos da nossa cidade. Quem quiser, depois que assistir esse vídeo, conhecer o convento e igreja de São Francisco, ele fica no Largo de São Francisco, número 133, bem no centro da capital. Fique à vontade para visitar, para conhecer e para fazer parte dessa história. Todo o conteúdo, o material que nós vamos apresentar aqui nesse vídeo, nesse ensaio, foi retirado de grandes historiadores da história franciscana no Brasil. O primeiro deles, o Frei Vicente do Salvador, que é um dos maiores historiadores lá do século XVII, Frei Vicente do Salvador, inclusive, escreveu a primeira história do Brasil. Depois temos Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, Frei Conceição Veloso e tantos outros que fizeram da antiga província da Imaculada Conceição, a província portuguesa, o seu espaço de evangelização, o seu lugar no Brasil de serem frades menores. Em São Paulo, alguns estudiosos também, frades, particularizaram a história dessa cidade. Nós vamos ter como base Frei Basílio Hever e Frei Venâncio Willig, que são dois historiadores alemães já do século XX. Espero que todos vocês gostem desse vídeo, dessa história e seja muito bem-vindo junto conosco a conhecer a história franciscana no mundo e no Brasil. Vamos começar do início e fazer um recuo histórico voltando lá para a Idade Média. Estamos na cidade de Assis no ano de 1209. Francisco já tinha passado pela experiência da conversão, da mudança de vida, já tinha se retirado, inclusive, da família, do convívio com o pai, estava ali no convívio com os leprosos da cidade de Assis, estava vivendo fora da cidade e junto àqueles excluídos, junto àqueles pobres, outros jovens da cidade de Assis também se aproximam de Francisco. O ideal franciscano começa a impulsionar a toda a cidade, impulsionar a igreja de um modo particular, e os franciscanos então, esse primeiro grupo de irmãos, que Francisco chamava de frades menores, irmãos menores, vão até o Papa Inocêncio III. O Papa aprova oralmente o modo de vida dos frades menores, isso em 1209. Esses irmãos começam, depois de 2 a 2, a irem para várias cidades, vários países ali da Europa e muito rapidamente se espalham não só pela Itália, mas por todo o continente europeu. Chegam na Península Ibérica, Espanha e Portugal, já nos primeiros anos, 1214, 1216, já há relatos de províncias franciscanas sendo fundadas entre os portugueses e os espanhóis. Esses franciscanos, vivendo ali, trouxeram depois para nós o grande Antônio de Pádua, o primeiro irmão sacerdote e o primeiro letrado, o primeiro professor da Ordem dos Franciscanos.
Esse movimento se espalha muito, ganha inclusive algumas reformas importantes, como a reforma fundada por Pedro de Alcântara. A reforma de São Pedro de Alcântara, que queria um movimento franciscano mais asceta, que queriam dos franciscanos aquele ideal lá de 1209, aquele ideal de pobreza, aquele ideal mais próximo da radicalidade. Esse ideal do próprio Pedro de Alcântara vai chegar no Brasil no final do século XV, início do século XVI. As grandes navegações portuguesas e espanholas vão trazer nas suas naus, nas suas embarcações, frades menores que têm o grande projeto de evangelização do Novo Mundo. 21 de abril de 1500, a primeira missa celebrada na Coroa Vermelha, na Bahia, litoral brasileiro. Quem estava lá, diante do altar celebrando, era um franciscano chamado Frei Henrique de Coimbra. Ele era o coordenador dos frades e dos sacerdotes que, junto com Pedro Álvares de Cabral, estavam a caminho das Índias. O objetivo, como nós sabemos, não era chegar na costa brasileira, ou era, ainda há controvérsia sobre isso. Em todo caso, ele celebrou a primeira missa em solo brasileiro. Sempre se pergunta por que esses portugueses estavam ali, justamente pelo fato desses frades estarem na empreitada portuguesa das grandes navegações. Junto com a coroa, em acordo com a Santa Sé, em acordo com Roma, os frades abraçaram a causa da evangelização nas terras do Novo Mundo. É por isso que aqueles frades vieram para o Brasil, é por isso que os frades menores estiveram nos primeiros projetos de evangelização das terras brasileiras. Ainda não era um projeto de povoação, ainda não era um projeto idealizado como o dos jesuítas, mas os frades menores, desde 1500, desde a primeira missa, que Frei Henrique celebrou e depois continuou para as Índias junto com Pedro Álvares, desde aquele tempo até a chegada oficial dos jesuítas, alguns frades menores continuaram no litoral brasileiro. Momentos vinham com outras navegações e outros momentos ficavam por aqui no projeto de evangelização desse litoral. Antes da chegada oficial dos jesuítas, esses frades eram chamados pelo Frei Basílio de frades avulsos, que eram esses que ficavam sozinhos ali evangelizando os indígenas. O caso mais famoso deles é do Frei Pedro Palácios. Frei Pedro Palácios, inclusive, fundou um convento no Espírito Santo, na capitania do Espírito Santo, hoje cidade de Vila Velha. O convento está até hoje lá, convento de Nossa Senhora da Penha. Frei Pedro Palácios é um desses frades avulsos, missionários, sozinho, eremita, que viveu nesse litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Também temos um caso dos franciscanos espanhóis no litoral de Santa Catarina, na região de Laguna, em Bituba, em que os frades fundaram um povoamento indígena. Esses eram frades espanhóis subidos do Rio da Prata e fundaram ali uma missão para a catequese dos indígenas, isso em 1538. Quero reforçar tudo isso porque antes da chegada oficial de uma igreja que vem com o projeto jesuítico, os frades menores já estavam por aqui fazendo sua evangelização. E o mais interessante disso tudo, que esse grupo de espanhóis também, dentro deles, um grupo de 4 ou 5 frades sobe de Santos para o Planalto de Piratininga, para a incipiente, pequena cidade de São Paulo, já fundada em 1554, estamos no finalzinho do século XVI, e um grupo de frades vai viver na região da Ermida de Nossa Senhora da Luz. Inclusive, o primeiro branco europeu assassinado em São Paulo foi um desses frades chamado Frei Diego, que teve na época fama de santidade inclusive. Como já falei, isso no final do século XVI, um grupo de frades se reuniram, começaram a viver na região da Ermida da Luz. Ali, na Ermida da Luz, não ficaram por muito tempo, o fato de serem também espanhóis, a dificuldade com a língua, esses frades vão embora e os franciscanos só vêm para São Paulo oficialmente no século XVII.
O capítulo provincial realizado no convento de São Francisco de Salvador, na Bahia, decide que os frades iriam fundar novos conventos ao sul do Brasil. O último convento da província era o convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro. E o objetivo, então, era fundar 2 novos conventos mais ao sul. Um em Santos e outro em São Paulo de Piratininga. Os frades, alguns saem do convento de Salvador, reúnem com outros frades no convento de Santo Antônio, liderados por Frei Francisco, e vêm a Santos. Eles saíram do Rio de Janeiro em dezembro de 1639, e chegam em São Paulo em janeiro de 1640. Vão viver junto à ermida de Santo Antônio, no hoje o que chamamos de Praça do Patriarca, no centro da capital. Ali existia já uma capela antiga dedicada a Santo Antônio. Como eles vêm da província de Santo Antônio, do Nordeste, do convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, vão viver junto à igreja de Santo Antônio, no centro de São Paulo. Queriam ali construir o seu convento, é claro, mas as dificuldades, muitas dificuldades encontradas, inclusive uma delas, o acesso à água, que era muito difícil na época, fez com que os frades pedissem então um novo terreno. O terreno é dado e eles começam a construção do seu convento, onde hoje está o Largo de São Francisco, bem no centro da capital, perto da Santo Antônio, mas na época estava a algumas léguas de distância. Esse convento foi todo construído em taipa e ele, depois, por muito tempo, reformas foram feitas no próprio convento, na própria igreja, mas ele foi inaugurado, então, em setembro de 1647. Para ali se transferiram esse grupo de frades menores que foram viver, então, inaugurando assim o terceiro vértice do triângulo histórico da cidade. Se formos visitar hoje São Paulo, nós ainda podemos visitar os 3 vértices do triângulo. O Mosteiro de São Bento, dos Beneditinos, o outro, a igreja do Carmo, dos Carmelitas. Hoje só existe uma igreja na região onde estava o convento dos Carmelitas, e outro, a igreja de São Francisco, do convento de São Francisco dos Franciscanos. Nesse triângulo histórico, ao redor desses 3 conventos, fortalezas que estavam em pontas sobre o Planalto de Piratininga, então ali acontecia toda a cidade de São Paulo em torno de 3 grandes conventos as maiores congregações, as maiores ordens religiosas conhecidas na época. O convento de São Francisco, então, foi inaugurado no dia 17 de setembro de 1647. Uma festa importante para a família franciscana, porque a festa das chagas, a impressão das chagas de São Francisco. Não foi à toa que os frades, então, escolheram essa data para inaugurar o que seria, na época, o maior convento da cidade de São Paulo. A maior construção, dizem os biógrafos da época, a maior construção, o maior prédio com 2 pavimentos na cidade. O convento tinha, em sua parte interna, 2 claustros, duas áreas para os frades fazerem as orações, áreas internas de clausura. Tinha o próprio cemitério dos frades dentro do convento. Existiam alas, grandes alas, e a sua igreja anexa, que era a igreja de São Francisco e São Domingos. Esse é o primeiro título do convento, o Convento de São Francisco e São Domingos da cidade de São Paulo. Esse convento de 2 pavimentos, inclusive, funcionou por muito tempo como casa de formação, casa de estudo de jovens que, recém-ordenados, vinham para São Paulo para estudar filosofia e teologia. Por isso mesmo, o convento tinha uma das maiores bibliotecas da cidade. Uma das maiores bibliotecas de São Paulo estava localizado dentro do convento dos franciscanos. Convento importante, um convento imponente para a época, inclusive recebeu o primeiro bispo de São Paulo e a comitiva se reuniu junto à igreja de São Francisco para se dirigir até a Sé Catedral. O convento faz parte da história dessa cidade e a igreja faz parte da história dessa cidade. Por isso vale muito a pena visitar, vale muito a pena conhecer e apreciar esse que era
A princípio, uma igreja construída nos moldes jesuíticos, depois modificada para o modelo barroco, e até hoje podemos ver essa igreja barroca. Claro, com o passar do tempo, nada é tão parecido como era de quase 400 anos atrás, mas as paredes, toda aquela taipa ali ainda mostra essa história desse grande complexo franciscano do centro da capital. Ele viveu o seu período áureo no século XVIII, quando chegou a abrigar mais de 100 frades, incluindo estudantes, incluindo jovens, e funcionou por alguns anos também como casa de noviciado, ou seja, a casa mais importante para a formação de um novo franciscano. Falando do convento de São Francisco, não podemos deixar de falar de um dos seus mais ilustres moradores, um dos mais famosos e um santo morador. Frei Galvão morou no convento de São Francisco por quase 60 anos da sua vida. Aliás, veio para São Paulo muito jovem, com pouco mais de 20 anos, depois de ter estudado por um tempo com os jesuítas na Bahia, algum ano no convento de Santa Clara, em Taubaté, no Rio de Janeiro, uns 2 anos, no convento de Conceição de Macacu e no convento de Santo Antônio, e depois veio para São Paulo justamente para fazer filosofia e teologia. De São Paulo, Frei Galvão não saiu mais depois que chegou com seus 20 e poucos anos de idade. Alguns anos depois, já vemos Frei Galvão ser nomeado como porteiro do convento, como guardião dos frades, como assessor da Câmara Eclesiástica ou da própria Câmara de São Paulo, participando em eventos do Morgado de Mateus, inclusive, e por fim, Frei Galvão abraça uma das que seria a sua maior missão na cidade e fora dela, junto com a madre do recolhimento de Santa Teresa. A madre teve um sonho em que o próprio Cristo aparece para ela dizendo que era necessário fundar em São Paulo um novo recolhimento para mulheres. Existia o recolhimento de Santa Teresa e a madre conversa então com Frei Galvão para construir um novo recolhimento na região da Luz. Parece até que Frei Galvão sabia que os franciscanos tinham passado pela região da Luz. E Frei Galvão aceita, então, a empreitada de construir o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Luz. Ali, naquele espaço, hoje, na Avenida Tiradentes, ele gastou quase 40 anos da sua vida, ou seja, quase todo o tempo que viveu de São Paulo esteve envolvido na construção, ao angariar fundos, pedir esmolas para construir o recolhimento da Luz. Frei Galvão, já nos últimos anos de vida, não podendo fazer o percurso entre o convento de São Francisco e o Mosteiro da Luz, pede para ficar lá no espaço que ele tinha construído junto às recolhidas, como assistente das recolhidas, e acaba morrendo com pouco mais de 80 anos, no dia 23 de dezembro de 1822, alguns meses depois da independência do Brasil. Os frades queriam sepultá-lo no convento de São Francisco, as recolhidas e a população local pediram para ele ficar no Mosteiro da Luz. Quem visita hoje o mosteiro, o antigo recolhimento da Luz, pode visitar o túmulo de Frei Galvão no altar principal, num túmulo perpétuo onde estão seus restos mortais. Frei Galvão faz parte da história de São Paulo e faz parte da construção desse que é um bem barroco colonial tombado por todas as esferas do patrimônio histórico da cidade, do estado e do país. Quem visita o Largo de São Francisco percebe que ao lado da igreja, gemelada, colada, parede com parede, ao lado da igreja de São Francisco nós temos outra igreja. Esse fenômeno acontece com uma certa frequência aqui no Brasil. Se você visitar o convento de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador, você vai ver ao lado a igreja das Chagas de São Francisco. Se você visitar o convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, você vai ver ao lado a igreja das Chagas de São Francisco. Em São Paulo não foi diferente. Os franciscanos, assim que fundavam o seu convento, a sua igreja, logo tinham junto com eles alguns irmãos terceiros. Quem são eles? Pessoas ligadas à sociedade paulistana ou à sociedade da cidade da época
esse grupo já nasceu lá com Francisco de Assis, que eram pessoas que queriam viver o modo franciscano de vida sem ser padre ou ser freira, querendo continuar na sua família, tendo sua família, mas viver o ideal de São Francisco. Esses são os terceiros franciscanos. Em Portugal existiam muitos terceiros, inclusive muitos deles vieram para o Brasil na época da colonização, e nas nossas cidades sempre existiam os irmãos terceiros franciscanos. Por isso, junto com os frades, eles queriam logo em seguida ter o seu espaço de oração, a sua capela. Na igreja de São Francisco, tiveram uma primitiva capela dedicada à Imaculada Conceição, que depois foi ampliada com recursos próprios, porque os leigos franciscanos de São Paulo, dessa igreja, eram pessoas de poder aquisitivo muito alto. Aliás, os da Igreja das Chagas, os terceiros de São Paulo, eram uma elite paulistana e a elite militar da cidade. Não é à toa que nessa igreja está sepultado o Tobias de Aguiar, que é o fundador da Polícia Militar de São Paulo, é homenageado na Rota, no prédio da Rota. Está enterrado o Brigadeiro Jordão, aquele que dá nome a Campos do Jordão. Ou seja, esses terceiros construíram sua igreja em 1787, inaugurada em 1787. Quem visita o acervo dessa igreja pode ver as maravilhas que o Barroco paulista produziu com os recursos desses irmãos. Altar dedicado às chagas de São Francisco, ao episódio em que São Francisco recebe as chagas, o primitivo altar da Imaculada Conceição ainda pode ser visitado, e assim outros tantos altares bonitos, recém-restaurados em 2014 e reabertos para visitação. Eles têm inclusive um museu com várias peças históricas que também podem ser visitadas com prévio agendamento. Vale muito a pena visitar a Igreja das Chagas, do Seráfico Pai São Francisco, da Ordem Terceira dos Franciscanos de São Paulo, que está do lado da Igreja de São Francisco e do convento do qual nós estamos falando desde o começo desse vídeo. Quem visita o Largo de São Francisco hoje consegue ver com certa imponência o prédio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O prédio está ali, foi projetado pelo Ricardo Severo na década de 1930. Mas antes desse prédio existia o convento, que a gente falou aqui, inaugurado em 1647. Dentro desse convento, em 1827, começa a funcionar a primeira faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas do Brasil. Dom Pedro I, por decreto imperial, decide que o Brasil vai ter a sua faculdade de Ciências Sociais. Decide que as sedes serão em Olinda e em São Paulo. E em São Paulo, coube ao Marechal Randon escolher um dos conventos para sediar, então, a faculdade. Visita os beneditinos, visita os carmelitas e visita os franciscanos e decide, por fim, que o espaço vai ser o dos franciscanos para abrigar a faculdade. Talvez porque o convento já tinha sido escola, né, de estudantes franciscanos, já tinha sido uma casa muito importante e, na época, abrigava apenas 6 religiosos, 6 frades, já no período de decadência numérica dos franciscanos no Brasil. Decadência já imposta pelo Marquês de Pombal e toda uma outra história que não cabe aqui, mas os franciscanos, então, em comum acordo com o governo imperial e com o governo da cidade de São Paulo, decidem que vão deixar o seu convento para abrigar a faculdade. Nesse comum acordo, os frades iriam ficar morando na parte de cima do convento e as aulas na parte de baixo. A aula inaugural aconteceu no dia 1º de março de 1828, e os frades não sabiam que poucos meses depois seriam quase que expulsos do seu convento. Acontece que o Marechal Randon não achou bom conviver alunos e padres no mesmo espaço, na mesma faculdade. Os frades acabam se retirando em dezembro de 1828 da cidade de São Paulo como um todo, levando os móveis, levando imagens, levando o que puderam do seu convento e deixando praticamente esvaziada a igreja de São Francisco. Alguns vão morar em Taubaté, outros em Santos e outros voltam para o convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro.
Dezembro de 1828 marca então a saída dos frades menores da cidade no início então, na década de 20 do século XIX, quando os franciscanos se retiram da capital paulista por conta do número reduzido e por conta do decreto de criação da Faculdade de Direito. Depois que os frades vão embora, a igreja de São Francisco fica meio que num espaço, num limbo, num espaço vazio. De um lado, a Igreja das Chagas de São Francisco, cuidada pelos irmãos terceiros, por essa elite paulistana militar. De um outro lado, o convento de São Francisco, agora abrigando a Faculdade de Direito. E no meio, uma igreja. Pouca gente sabe, mas desde o início da fundação dessa igreja, existia um altar lateral dedicado a São Benedito, onde os escravos dos franciscanos, os negros, trazidos para a cidade, rezavam em honra ao seu orago, ao seu São Benedito, o santo da sua mesma cor. Pouco tempo depois, esses negros, aumentando em número na cidade, começam a se organizar em modo de irmandade, uma associação católica também que congregava pessoas de cor. As Irmandades de São Benedito congregava os negros, escravos ou livres da cidade de São Paulo e de tantas outras no Brasil, como tantas outras irmandades do período colonial. Com a saída dos franciscanos, a igreja esvaziada, os irmãos de São Benedito pedem para ficar se reunindo dentro da igreja. De 1828 a 1908, esse grupo de irmãos negros cuidou dessa igreja, fez as reformas necessárias, comprou as alfaias e comprou as imagens para dentro da igreja, porque muitas das coisas tinham sido levadas embora pelos frades. Esses irmãos fizeram reformas e foram auxiliados por outros grupos, inclusive. Mas é interessante sempre lembrar que esse grupo, essa irmandade, cuidou da igreja de São Francisco por mais de 80 anos e fez dela o seu espaço de culto, o seu espaço de oração, o seu lugar de enterrar os seus irmãos negros, o seu lugar também de suas festas. Há historiadores que contam dos moçambiques de São Benedito no Largo de São Francisco, do mastro de São Benedito elevado no Largo de São Francisco, enfim, as grandes procissões dedicadas a esse orago aqui nesse espaço que foi um espaço negro da cidade. Aliás, a igreja de São Francisco, nesse período, não era mais conhecida, já no final do século XIX, como Igreja de São Francisco, e sim Igreja de São Benedito. Ela entrou no século XX, sendo conhecida como a Igreja de São Benedito do Largo de São Francisco. Um grupo de frades alemães, liderados pelos franciscanos da Saxônia, que já estavam estabelecidos desde o final do século XIX, 1896, em Santa Catarina, começam a repovoar os conventos, ora abandonados ou ora cuidados por outros grupos, mais ao sudeste. Os franciscanos chegam em 1906, na cidade de São Paulo novamente, vão morar de novo na igreja de Santo Antônio da Praça do Patriarca. Em 1908, fazem um acordo com a Irmandade de São Benedito para morarem na sacristia da igreja de São Francisco. Ficam ali por algum tempo, mas o que os irmãos de São Benedito não sabiam é que os frades queriam a igreja de novo. E aí entram em processos, em brigas judiciais para retomar a igreja. O que acontece é que em 1910, dessa vez, são os irmãos de São Benedito que são expulsos da igreja de São Francisco, como os frades foram há 100 anos atrás do seu convento, e agora os irmãos então se retiram da igreja e os frades retomam a igreja de São Francisco, rebatizando, tirando o nome de São Benedito, tirando o São Benedito do altar e colocando de novo São Francisco como o titular da sua igreja. Dali em diante, os frades viveram por alguns anos na sacristia, morando em condições bem precárias, e em 1940 inauguram o seu novo convento, um prédio chamado de Convento Novo, um prédio de 7 andares, onde os freis vivem até os dias de hoje. O que vale lembrar dessa história toda, e hoje os franciscanos do Largo São Francisco são muito lembrados como aqueles frades que ajudam os pobres, os frades que estão sempre a serviço da população mais sofrida da cidade,
Vale lembrar que desde os primórdios, esse lugar, esse largo, esse convento e essa igreja são espaços de evangelização e de cuidado dos que mais sofrem. Por exemplo, uma das primeiras fontes de água potável da cidade foi feita dentro do terreno dos frades. Com a ajuda dos frades, a população local retirava a água potável do que hoje é o espaço do Largo São Francisco. Atrás do convento foi inaugurada a Porta Santa, o lugar onde os frades distribuíam alimentos para os mais pobres da cidade, a população mais sofrida, da sua horta, do seu chiqueiro de porcos, de galinhas, ou dos peixes que pescavam no rio Anhangabaú, que passava atrás do convento. A Porta Santa, inclusive, dava nome ao beco de trás do convento, o Beco da Porta Santa, que hoje se chama Rua Riachuelo, e que todo mundo pode visitar no antigo Cine São Francisco, o Chá do Padre, muito conhecido entre os moradores de rua por ser um lugar onde se distribui todos os dias almoço e café para a população mais carente da cidade. O que vale lembrar dessa história toda é que os frades menores estão no Largo de São Francisco por quase 400 anos, fazendo a sua missão, mantendo a sua tarefa de evangelizar e de estar ao lado dos pobres, ao lado dos que sofrem, como fez Francisco de Assis há mais de 800 anos atrás. Todos que visitarem o Largo, todos que conhecerem as duas igrejas e a faculdade, vão fazer parte dessa história toda de tantos anos de evangelização, de cuidado e de história, de patrimônio da nossa cidade. Agradeço a todos que chegaram até aqui, que puderam assistir esse vídeo até o final, que conseguiram assistir até o final, e também a Prefeitura de São Paulo por esse evento desse ano, a Jornada do Patrimônio 2020. Um grande abraço, que bom que estivemos juntos, paz e bem!